Oi, gente, tudo bem com vocês? E tô criando esse canal para me falar toda a minha experiência para vocês que moram aqui em Portugal há 3 anos. Me chamo Adriana e eu quero falar tudo para vocês no decorrer dos meus vídeos que eu vou gravar. É meu primeiro vídeo, espero que vocês entendam. Então, nesse primeiro vídeo eu quero falar por que eu planejei vir morar em Portugal, vou falar sobre que eu fui deportada, que eu não desisti, com 15 dias eu voltei com meu voo de volta, que inscreve no meu canal e compartilha se vocês para assistir meu vídeo, que vocês vão estar me ajudando. Vamos falar sobre por que eu decidi vir morar aqui em Portugal. Eu tenho 2 filhos e esses 2 filhos meus é a minha maior preocupação, lógico, de mãe, e que sempre pensei em dar o melhor para os meus filhos, que é os estudos. Então eu pensei, eu sempre tinha vontade, mas nunca passava por minha cabeça que isso podia chegar a acontecer, de eu botar meus filhos para estudar fora do Brasil. E aí surgiu uma oportunidade. E eu quero passar tudo isso para vocês também sobre a oportunidade de vir, como vir, se pessoas, vocês conhecem pessoas ou não, tem como vir sem conhecer ninguém, tá, gente? Conforme for o decorrer do vídeo, eu vou passando tudo direitinho para vocês. Quando surgiu essa oportunidade de eu vir para cá, não pensei 2 vezes. Lá no Brasil tinha um salão que eu trabalhava para mim mesmo e tinha outro trabalho para complementar as minhas despesas. Então, com esse trabalho que complementava o meu salão, eu juntei o dinheiro de um com o outro. Foi muito rápido, gente. Eu decidi, se eu não me engano, acho que foi no mês de agosto de vir pra cá. E aí, quando foi... Aí eu fui me organizando, fui entregando pra Deus. E eu queria a resposta de Deus, se era pra mim vir ou não, porque eu tive muito medo, porque eu tinha que deixar os meus filhos. No tempo que eu deixei meu filho, ele tava com 10 anos. E o meu mais velho tava com 18. Então, eu tinha que deixar meus filhos com alguém, porque eu não tinha coragem de trazer meus 2 filhos comigo já assim de cara, né? Porque eu não sabia o que eu ia passar e é difícil, gente, no começo, sim, a gente não vem com pensamentos assim deslumbrantes, que vai chegar a ganhar dinheiro, que vai trabalhar e já vai conseguir suas coisas que não mostra na rede social. E não é assim, gente. Então, quando eu fui planejando, foi só comigo, depois fui passando para poucas pessoas, que foi meu pai, e aí depois eu fui amadurecendo isso. E quando foi em outubro, eu fui para comprar minha passagem. E aí, gente, foi onde que foi meu erro, que eu quero passar para vocês, onde que eu não quero que aconteça com gente que não tenha aquela maturidade sobre planejamento certo da viagem. Entendeu? Porque eu não tinha nenhum amadurecimento sobre isso, experiência nenhuma, lógico, que eu nunca tinha viajado para fora do Brasil. Então eu fui numa agência, na primeira agência que me indicaram, e essa agência não teve nenhuma responsabilidade sobre a minha passagem, sobre a minha viagem, simplesmente me vendeu a viagem, pronto. E não é bem assim. Quando for uma agência que vocês irem comprar e ela vendeu e não te acompanha, procura uma agência que acompanha vocês, que procura ter uma preocupação pelo trabalho deles que estão passando para vocês. Porque, tipo, a agência que vende para você, realmente tem a responsabilidade de te acompanhar sobre a sua viagem. Entendeu o que eu quis falar? Então, quando essa agência me vendeu, eu toda desorientada, preocupada porque tava desfazendo da minha casa, dos meus filhos, deixando meus filhos para trás, né, gente? Eu nunca tinha saído assim perto dos meus filhos, principalmente do pequeno. Foi aonde que eu... E aí, quando eu fui nessa agência, eles me venderam a passagem. Minha passagem, no tempo, eu comprei por 1.100. E aí eu já tinha marcado pro mês de fevereiro, que era o mês que era para me chegar em Lisboa. Quando eu planejei toda a viagem e tudo mais, é isso que eu quero passar para vocês sobre voo direto, gente. Não faz voo direto se você vem para cá para trabalhar, tentar a vida, a sorte e tem esse planejamento, esse sonho de trabalhar fora. Não faz um voo direto para Lisboa, que foi o que eu fiz. Porque quem passa, tem muita gente que consegue passar assim. Mas isso eu falo que é muita sorte, muita mesmo, porque você ter a experiência de ser deportado é a pior coisa da vida, que é muito dinheiro jogado fora. E quando eu cheguei em Lisboa por volta das 7 horas da manhã,
super tranquila, mandaram eu vim bem simples, e aí foi o que eu fiz, vim tipo como a gente viaja mesmo, mais confortável para viajar no avião, lógico. E de tênis, não vem com negócio de salto alto, arrumada, maquiada, nada disso, porque isso transparece muito para eles outras coisas, entendeu? Quanto mais você vir bem mais à vontade, roupa esportiva, assim, que é o mais confortável mesmo viajar em avião e ficar muitas horas dentro do avião. É melhor porque eles vão ver que você tá vindo pode passar para eles você tá vindo mesmo para passear, entendeu? Que apesar que eles sabem lidar muito bem com isso também. Isso a gente tenta fazer transparecer para eles que é aquilo, mas eles já são bem experientes sobre isso, então por isso que tudo é um jogo mesmo. Você tem que ser uma pessoa assim bem inteligente para poder dar certo em cima disso. Mas eu aconselho, na minha experiência, que foi o que aconteceu comigo, é de vir para outro lugar, fazer escala de entrar para outro lugar. Tipo, eu vim para Paris no segundo voo, quando eu fui deportada. Vou falar tudo direitinho como que foi que aconteceu. E aí, quando eu cheguei em Lisboa por volta das 7 horas da manhã, eu fui passar pela imigração. E quando ela me pediu minha passagem, foi uma mulher que me atendeu. Ela viu na minha passagem que tinha 2 malas de 23 quilos, que pra mim não era muita coisa, igual eles, foi a primeira coisa que eles teve tipo, que eles teve a desculpa de me barrar já de cara. E eu peguei e tava com a mala de 10 quilos, mas a mala de 10 quilos de mão era os pertences pessoal e um casaco, porque tava muito frio, não tinha, mas eles não reparam isso, tá? Mas era o que eu imaginava que eles iam pensar, minha mala de mão, e ela contou com a mala de mão, que podia ser mais uma bagagem, assim, que tinha mais pertence meu, né? Como que a pessoa viaja com uma mala de 23 quilos, gente? Não cabe nada. Então, eu acho que o erro foi esse da minha mala, deles ter o primeiro, desculpa de me barrar ali. E aí logo ela já me chamou pra salinha, na bendita salinha, que a gente fica lá à espera de castigo muitas horas. Tipo, muitas horas mesmo, porque eu fui pra salinha, era quase 8 horas por aí, eu acho. E fiquei lá até as 7 horas da noite, até as 7 e pouco da noite. E aí, quando eles decidiram me chamar para fazer entrevista, falaram que tinha muitas outras pessoas também esperando, não era só eu. E ela me chamou com a primeira questão dele, quando ele veio falar comigo, foi o que eu vim fazer em Portugal. E eu falei que vinha turistar, conhecer a cidade. E aí ele me perguntou o que eu conhecia daqui de Portugal, quais eram os pontos turísticos, e onde que eu planejava ir, e conhecer o quê. E aí eu não tinha o mapa do roteiro da cidade, que eu falo, é roteiro, gente, vai desculpando aí pelas palavras, que eu não sou muito boa de palavras assim pra falar certinho não, tá? Tô falando aqui naturalmente eu. E aí ele pegou e perguntou, e eu não tinha um mapa, perguntou se eu tinha um mapa de guia, de alguma coisa falando sobre o que eu ia conhecer em Portugal. Eu falei que não, mas eu tinha já de cabeça onde que eu ia, porque eu conhecia por internet e tinha histórico de Portugal que eu tinha sempre vontade de conhecer, e foi isso que eu vim fazer aqui. Ele, mas como que eu... Aí começou a questionar sobre isso. Por que eu vim conhecer um lugar que não tinha um mapa, que não tinha nada sobre escrito? Qual o ponto turístico que eu ia começar a visitar? E aí eu falei, não, mas o hotel, porque eu tinha feito uma reserva no hotel. E aí eu falei algumas coisinhas assim, mas muito pouco que veio na minha cabeça, tipo Castelo São Jorge. Eu não soube falar sobre a cidade pequena que tem aqui, que muitas pessoas vão conhecer. Mas só aqui em Sintra, gente, só aqui em Portugal, quando você vem visitar, é muito difícil. A pessoa tem que vir com muito dinheiro para ir para a cidade dessa região mais próxima, né? Mas é só aqui em Portugal tem muito ponto turístico, mas eu não procurei saber mais direito sobre isso. A minha concentração não foi essa, a minha concentração era de chegar em Portugal e pronto. Achava que era mais, que não ia ser tão fácil, mas achei que também não ia ser tão complicado. E aí ele começou a questionar mais coisas pra mim, perguntou quanto que eu tinha de dinheiro, eu falei que foi 1.600, gente, que eu trouxe. E aí ele falou que 1.600 que eu tinha era muito dinheiro para 15 dias, porque na minha passagem estava marcado para 15 dias. E aí eu falei, eu pensei comigo, muito dinheiro, ai. E não é, gente, 1.600
para você vir para cá, para Portugal, não é muito dinheiro, porque vai ter despesa, vai ter o aluguel que é muito caro, que ainda vou chegar lá falar para vocês. É tudo, né, gente? Ainda mais se você chegar e logo você não arrumar um emprego de cara, entendeu? Que tem gente que passa 3 meses, 4 meses sem conseguir um trabalho. Então você tem que ter essa reserva do dinheiro para contar com esses meses. Era a minha ideia, o meu planejamento era esse. A minha preocupação mais era de eu ter um dinheiro e ficar meses a mais, do que ficar e achar que vinha logo na sorte e arrumar um emprego. E não é assim, gente. A gente tem que vir bem planejado, bem preparado, porque aqui, chegando num segundo ponto que eu quero falar para vocês, que as pessoas aqui não é confiável, não vem como se dizer que alguém que tá me ouvindo aí, eu sou muito amigo de vocês, e aí eu conheço a Adriana lá, então eu confio na Adriana porque a Adriana já falou que eu posso ir. Não vem nesse caso, tá, gente? Confiando no seu melhor amigo, porque quando chega aqui é outra pessoa. As pessoas se transformam quando chega aqui de uma tal forma que vocês não fazem ideia, então não venham confiando nesse ponto. E aí eu peguei e fui, que ocorreu isso, então é por isso que eu quero falar tudo para vocês, tudo detalhadamente. Eu espero que vocês conseguem me acompanhar aí e vai entendendo o meu primeiro vídeo, gente. E aí, quando ele continuou a entrevista comigo, ele começou a ficar sempre botando coisas que ele já tinha sacado que eu tinha vindo mesmo para trabalhar. Então ele me fez mais perguntas, falou sobre se eu tinha filho. Eu falei que sim, porque eu não tinha trago os meus filhos junto comigo, já que era uma viagem de passeio. Eu falei porque a minha condição, meu planejamento não era de viajar com meus filhos. Quanto tempo? Ele perguntou quanto tempo eu tinha planejado vir para Portugal, minha viagem. Eu falei 6 meses. Ele, 6 meses? Você trabalha de que lá? Eu, cabeleireira. Cabeleireira para você fazer uma viagem, planejar uma viagem de viajar para Portugal com 6 meses? E aí eu falei assim, uai, mas como assim? Eu não entendi bem essa parte quando ele veio me questionar sobre isso. Ele falou assim, mas 6 meses é muito pouco tempo para você planejar para viajar para fora do país. Eu falei, para quem não tem dinheiro. E eu tenho condição para viajar para fora do país, sim. Aí falou, mas cabeleireira no seu trabalho não ganha dinheiro assim? Não, questionou sobre isso, gente, juro por Deus. E aí eu falei assim, uai, mas como assim? Você sabe quanto que um cabeleireiro ganha lá na minha cidade? Aí a gente tem cálculo de tudo, quanto que vocês ganham lá, de tudo que vocês trabalham lá, a gente tem cálculo. Eu falei, pois o seu cálculo tá errado. E eu comecei a questionar com ele, porque ele veio ser debochado comigo. Aí eu falei assim, pois você tá errado, porque você não sabe quanto que um cabeleireiro ganha lá por dia ou por meses. E mesmo assim, isso não é uma questão de você vir me questionar quanto que eu ganho e deixo de ganhar para mim poder estar aqui. Eu tô tendo dinheiro para minha passagem, para minha viagem, não estou aqui. Ele, mas você não vai, eu sinto muito te falar, mas você não vai, que você não ia ser autorizada a entrar em Portugal. E aí, nessa hora aí foi assim um choque. Eu já tava assim, praticamente já esperando, pelo tempo que eu tava lá na sala, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. E dele me chamar e começar a me questionar, eu falei, acabou. Gente, mas é uma sensação horrível, que eu não quero passar isso, que eu espero que ninguém passe por isso, assim, pelos que quem planeja vir e não acontecer isso, entendeu? Porque é uma frustração, assim, sem tamanho, gente, porque é um dinheiro jogado fora. É uma viagem que é de mais foi 10 horas, 11 horas, meu voo parece que foi. Foi por aí, de 10 a 11 horas de voo. E aí você passar essa viagem todinha cansativa, a primeira experiência de andar de avião e aquela coisa toda, aquela turbulência que você passa de pensamentos, aí quando chegar lá, igual tipo falar nadar no mar, e quando chegar na beira do mar você morrer, é bem isso. Então eu fui assim, nossa, foi uma frustração sem tamanho para mim. Foi uma sensação assim, como se você perdesse alguém, e aquela dor que te acaba por dentro, é essa que eu senti. E aí fui começar a pensar no dinheiro que eu tava perdendo. Ele falou, você vai voltar no primeiro voo que a gente achar para mandar de volta. Você não tá autorizada a entrar. E fora isso, ele questionou muitas coisas, né, gente? Que eu tô pulando pro vídeo não ficar muito longo. Mas ele questionou muitas coisas, que eu sobre a mala, que era 2 malas de viagem, que era muita coisa para passar 15 dias. Gente, aí eu vou agora parar esse vídeo aqui e vou continuar outro. Eu espero que vocês me acompanhem aí, tá? E não
esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal, por favor. Principalmente se inscreva, gente, por favor. E me acompanha também na minha rede social, que eu vou botar aqui embaixo, no meu Instagram, que lá também eu falo muito sobre aqui, o meu dia a dia aqui, filmo muitas coisas. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco, tenha ajudado um pouco vocês. E até o próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre como que eu cheguei em Paris, na França, e como que eles me receberam, e como que foi. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!